Para quem só segue as notícias pela mídia tradicional, hegemônica, a Argentina é um país quase falido, à beira do colapso, como insiste o grande império midiático, sem conseguir nada provar. Mas os fatos são bem outros, como demonstram as últimas iniciativas do governo, que conseguiu, primeiramente, domar e dominar aquele ataque especulativo contra a moeda e que estava forçando a maxi desvalorização. E com essa maxi, a disparada da inflação. O país acabou conseguindo também domar, conter a inflação, a disparada inflacionária, e agora se dar ao luxo de algumas medidas legislativas moralizadoras, como é essa questão da taxação das grandes fortunas. E ainda mais, o país começa hoje a vacinar sua população em todas as 24 províncias. E com uma vacina estatal, a Sputnik russa. A Sputnik, por sinal, foi também outro grande objeto desse ataque midiático, justamente porque a mídia não tem participação lucrativa nessa história, porque, como a gente sabe, a mídia é sempre sócia desses grandes interesses comerciais e financeiros, todos de olho nesse manancial aí de lucros que virou a venda das vacinas pelas grandes laboratórios mundiais e principalmente americanos e europeus. E o governo ainda se dá o luxo, de examinar em discussão definitiva, hoje ou amanhã, pelo Senado, a adoção ou não do aborto, um aborto legal e assistido e patrocinado pelo governo, assim como é a vacina Sputnik V, que será gratuita e oferecida a todos. Mas vamos começar aqui com a vacina Sputnik V. Para se ter uma ideia do combate e do ataque violento que fez a mídia a Sputnik V, por ser não da Rússia, mas uma vacina estatal e não privada, a mídia conseguiu levantar a população argentina contra a população do Uruguai, que até há pouco tinha uma taxa mínima da incidência da pandemia lá do coronavírus. E aí começaram a dizer que a Argentina era uma infecto-ditadura, enquanto o Uruguai era o país das mil maravilhas, porque justamente tem um governo de direita chefiado pelo Lacalle Pou. Só que agora o Uruguai é violentamente atacado pela Covid-19 e o governo inclusive mandou tropas para as fronteiras para justamente permitir o fechamento das fronteiras por ar, mar e ar. Muito embaraçados aqueles pregadores do desastre, justamente porque queriam que os argentinos se mudassem para o Uruguai. Vejam que absurdo, Queriam que houvesse aquela grande leva de imigrantes lá para o Uruguai, porque o país estava se transformando numa ditadura, e numa ditadura em plena ordem constitucional. Mas vamos aqui a esse noticiário da Folha de São Paulo sobre a vacina, que começa hoje em todas as 24 províncias. Lá se chama províncias e não estado, como aqui no Brasil.
Então diz a Folha que com Sputnik V a Argentina inicia a vacinação de profissionais de saúde. Funcionários do sistema de saúde da Argentina começaram a receber nesta terça-feira doses de vacina russa Sputnik V em diversos hospitais do país. Entre os primeiros imunizados estão a enfermeira Juliana Torquati, de La Plata, um médico que trabalha na UTI do Hospital San Martín, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que foi ministro da Economia da Argentina, da Cristina Kirchner, e o Kicillof é um dos governadores mais populares na Argentina, e o vice-ministro de Saúde da província de Buenos Aires, Nicolás Krepak. O ministro da Saúde do país, Ginés González Garcia, afirmou a jornalistas na entrada do Hospital Posadas que está otimista com essa primeira fase, destinada à linha de frente dos que enfrentam a pandemia. Agora a gente fala sobre o projeto de legalização do aborto na Argentina, com um depoimento muito importante da principal líder feminista de 91 anos de idade, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas primeiramente vamos ver aqui esse noticiário do jornal governista, página 12. Expectativa por uma leve vantagem a favor da interrupção voluntária do embaraço. O embaraço lá significa gravidez, que é o aborto. O debate também inclui o programa dos 1000 dias, para acompanhar as mulheres grávidas em toda a gestação e na primeira infância do filho, do filho que dali nascer. Aqui é uma foto do Senado argentino ainda, aquela foto tradicional, parece que ainda da época do século passado, o século retrasado. Então diz que a moeda está no ar. A resposta se repete nos círculos mais íntimos de cada senador, onde ninguém arrisca sobre o resultado de votação no Senado do projeto de interrupção voluntária do embaraço, IVE. Até agora há uma leve vantagem do setor verde, que representa os defensores do aborto, e o setor celeste, aqueles que defendem o que chamamos de preservação da vida, que são contra os abortos. Ainda que haja um punhado de indecisos, o que faz o resultado ainda mais incerto. No entanto, o governo nacional trabalha para garantir os votos que convertam a lei, para garantir a aprovação dessa lei. O presidente Alberto Fernandes jogou uma carta mediática quando afirmou que perante uma entrevista da TV pública, que o que eu quero, ele, presidente Alberto Fernandes, é sensatez. Vamos resolver este problema. Há uma Argentina hipócrita que nega o aborto, como negou a homossexualidade, o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo e negou o divórcio. Oxalá que esta lei saia, disse o presidente. Do outro lado, o Maurício Macri, que é o eterno, que é o presidente que foi derrotado por Alberto Fernandes quando pretendia a reeleição, disse que o Macri aqui desatou seu próprio lobby para tentar torcer o voto de alguns dos senadores envolvidos com os verdes, ou seja, são senadores que apoiavam, ou que ainda apoiam os verdes, que são os defensores da lei do aborto, e evitar que se sancione a norma, ou seja, a lei.
A sessão começará às 16 horas de hoje e se prevê que se estenda até a madrugada de quarta-feira. Nós pegamos aqui esse depoimento no site terra.com.br, que inclusive uma matéria, uma entrevista que deu à BBC de Londres, e essa entrevista foi reproduzida aqui nesse site, dizendo que o aborto sempre existiu na Argentina, agora saiu do armário, diz ativista de 91 anos. Senadores na Argentina debatem nesta terça-feira projeto de lei sobre o aborto já aprovado na Câmara dos Deputados. Votação deve ser na madrugada de quarta. Aqui está a ativista nos seus 91 anos de idade e fazendo panfletagem lá em frente à Casa Rosada. E diz que a ativista Nelly Minersky, de 91 anos, defende a descriminalização e a legalização do aborto na Argentina. A diretora de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, que é ela, Nelly Minersky, de 91 anos, defende há pelo menos 15 anos a descriminalização e a legalização do aborto na Argentina. Há quase 20 dias, ela passou 4 horas na tribuna da Câmara dos Deputados acompanhando o debate que terminou no dia 11, com a aprovação do projeto de lei do aborto gratuito e voluntário. Só para um esclarecimento. Essa lei, esta é a 8ª vez que a Argentina tenta votar. Da última vez, a Câmara dos Deputados, em 2018, chegou a aprovar a medida, a aprovação do aborto. Só que o governo Macri, que é aquele governo que todo mundo conhece, e que recorreu ao FMI e fez aquela grande dívida e promoveu aquelas grandes tarifas, os chamados tarifaços, mobilizou toda a sua bancada e acabou derrotando o projeto que já tinha sido aprovado na Câmara. Mas agora vem o Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner e inserem no programa de governo, na plataforma de campanha eleitoral, que foi a grande vitoriosa na eleição de 2019, a defesa do aborto. Por normas de segurança da Câmara, Minersky, convidada pelos parlamentares que apoiam a medida, fez um teste de PCR que deu negativo para o novo coronavírus, o que a permitiu acompanhar o que chamou de sessão histórica na casa. O aborto saiu do armário, diz ela. Ele sempre existiu, mas o debate permitiu que esta realidade clandestina e que castiga as mulheres viesse à tona, disse a ativista em entrevista à BBC News Brasil. Ela espera que o projeto seja aprovado e que influencie toda a América Latina, onde muitas mulheres, afirmou, sofrem caladas e acabam até algemadas. Na América Latina, a Argentina passaria a ser o 5º país a permitir o aborto por decisão da mulher, ao lado do Uruguai, Cuba, Porto Rico e Guiana. No Brasil, o aborto é crime e só é permitido em casos de gravidez por estupro, de feto anencefálico e de a mulher correr risco de morte. Ela se convenceu da necessidade de descriminalizar e legalizar o aborto nos vários anos em que trabalhou como advogada dos direitos da família. Foi o meu trabalho que fui vendo a importância da liberdade para as mulheres, a liberdade para escolher o próprio caminho, e o direito ao aborto é parte disso. Desde 2018, aliás, desde 2012, ela trabalhou na comissão que redigiu os projetos no Congresso.
Saúde pública. Na sua opinião, o aborto é uma questão de saúde pública, porque muitas mulheres, disse, recorrem às clínicas clandestinas e acabam morrendo ou chegando aos hospitais públicos com as sequelas do que sofreram nestes lugares ilegais. Hoje o aborto seguro existe para as mulheres que podem pagar por ele, mas não para as mulheres pobres. São elas, as pobres, que sofrem as consequências injustas da legislação discriminatória